Olá, meus alunos das escolas que eu trabalho, de Prados, de Lagoa Dourada, Escola Estadual Dr. Viviano Caldas, Escola Estadual Belar Pereira, meus alunos aí dos terceiros anos. Pessoal, foi disponibilizado para vocês o link dos vídeos, dos exercícios aí de eletrostática, essa primeira parte que a gente estuda aí no terceiro ano de eletricidade, né? Que aborda aí carga elétrica, os processos de eletrização, que são atrito, contato, indução. Depois vem a lei de Coulomb, enfim. Já tinha sido disponibilizados para vocês uma seção de exercícios que aí no nosso livro se chama Verifique o que Aprendeu. Nosso livro-texto aí da Beatriz Alvarenga, Antônio Máximo, Carla Guimarães e a professora Beatriz Alvarenga. Bom, eu vou disponibilizar para vocês aqui 9 exercícios da seção Problemas e Testes. Ao todo lá são 11. Eu selecionei aqui os 9 primeiros. E não tem esse vídeo gravado, eu estou fazendo isso agora e disponibilizando para vocês também esses exercícios. Vamos a eles. Eles estão aí na página 33 e 34, né, do nosso livro, e aqui está o primeiro. Sejam F1 e F2 as forças de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas. É correto afirmar que os sentidos das forças F1 e F2, aqui estão as alternativas. Para resolver esse exercício, eu vou colocar aqui essa figurinha aqui, ó, que é a lei de Dufay, né? Charles François Cisterney Dufay, não sei se eu estou pronunciando correto, mas é o nome do cientista que estabeleceu essa lei aí. Bom, aqui está falando que cargas de sinais opostos, as forças são de repulsão, sentidos opostos. Tá vendo? Olha lá. Essa daqui aponta, olha, aí, ó, para quem está me assistindo, para a direita, né, ó, e essa aqui para quem está me assistindo aponta para a esquerda, tá certo? A mesma coisa as cargas negativas e a mesma coisa as cargas de sinais opostos, ou seja, independente de como eu coloco essas cargas aí, sejam do mesmo sinal, seja de sinais opostos, as forças sempre terão sentidos opostos, ok? Jamais terá sinais iguais. Então, se a gente ler aqui nessas proposições que as forças terão sentidos iguais, a gente já cancela, já não é essa, ok? Então, vamos analisar cada uma em separado aí, ó. Serão opostos somente quando as cargas tiverem sinais opostos. Não, aqui, ó, de mesmo sinal, ó, negativo com negativo, positivo com positivo, os sentidos são opostos. Então, não é essa. Serão iguais somente quando as cargas tiverem sinais iguais. Nunca vão ser iguais, elas sempre vão ser opostos, ó, tá vendo? Ó? Então essa está erradíssima. Serão opostos somente quando as cargas tiverem sinais iguais. Não, a gente viu que quando tiverem sinais diferentes, também, ó, aqui, ó, sinais diferentes também os sentidos são opostos. Então essa também é errada. Serão iguais, né? Então você nunca vai ter sentidos iguais, essa está erradíssima, não precisa nem ler o resto. Serão sempre opostos. Olha lá, essa é oposta, essa é oposta, essa é oposta. Sim, quaisquer que sejam os sinais das cargas. Exatamente, é essa. Essa que é a verdadeira. Ok? Vamos para número 2. Questão número 2. Considere 4 objetos eletrizados A, B, C e D. Verifica-se que A repele B e atrai C, né? O A repele o B e o A atrai o C, que por sua vez, né, C repele D. Bom, sabendo que D está eletrizado positivamente, olha lá, ó, qual é o sinal da carga de B? Então vamos lá, vou anotando aqui, ó, o que está escrito aqui, ó. Eu sei que o C repele D, está escrito aqui, ó, C repele D. Se o D é positivo, para repelir tem que ter o mesmo sinal. Repelir é afastar, tá certo? Somente cargas de mesmo sinal repelem. Então o C tem a mesma carga de D, ó. Tá lá, ó. Ele está falando que o C ele é atraído por A. Tá vendo lá? O A atrai C, ó. Tá escrito lá ó, que o A repele B e atrai C. Então A atrai C. Ora, se o A atrai C, para isso acontecer, tem que ter sinais opostos. Como o C é positivo, ó, o A é negativo. E por fim ele está falando, ó, que o A repele B. Eu estou analisando aqui de trás para frente, tá vendo lá? O A repele B, ó.
A repele B. Se o A repele B e o A é negativo, então o B só pode ser negativo. Chegamos na resposta, ele quer saber qual que é a carga de B. Então a carga de B é negativa, B tem carga negativa. Ok? Próximo. Questão número 3. Três blocos metálicos A, B e C, aí estão eles, encontram-se em contato, um encostado no outro, lá, apoiados sobre uma mesa de material isolante. Ou seja, essa mesa aqui não conduz, né, eletricidade. E esses três blocos aqui são condutores, porque eles são metálicos. Dois bastões, P1 e P2, eletrizados positivamente, são colocados próximos às extremidades de A e C, como mostra a figura abaixo. Quando você aproxima dois corpos eletrizados ou um corpo eletrizado, que a gente chama de indutor, próximo a um objeto que é condutor de eletricidade, um corpo metálico, por exemplo, é um processo de eletrização que a gente chama de indução. Você provoca uma separação de cargas. Então nós podemos analisar a princípio aqui o A, o B e o C como se fosse um objeto só, lotado aqui de prótons e elétrons. Ao aproximar esses indutores, P1 e P2, né, a gente vai observar que haverá uma separação dessas cargas. Olha lá, ó, uma pessoa usando luvas isolantes para não haver, por exemplo, o contato dela, né, não interferir aqui nesses corpos eletrizados P1 e P2. Separa os blocos entre si e em seguida afasta os bastões eletrizados. Bom, isso é logo após, né, a pessoa aproximar aqui esses bastões eletrizados. Letra A. Descreva os movimentos de elétrons livres nos blocos causados pela aproximação dos bastões P1 e P2. Como eu já tinha dito anteriormente, que isso aqui é um processo de indução. Ao aproximar esses bastões eletrizados, aqui está lotado de prótons e elétrons. Esses elétrons das últimas camadas de valência, que nós denominamos elétrons livres, eles tendem a ficar o mais próximo desses bastões P1 e P2. Então vamos dizer assim, metade deles vai para a extremidade de A, ó, ficando próximo de P1, e metade deles vai ficar na extremidade de C, ficando próximo de P2. Dessa forma aqui, olha lá. Tá vendo? Olha lá. Ó. Os elétrons livres, eu representei alguns aqui, mas são incontáveis, aí, milhões, trilhões, quatrilhões de elétrons. Os elétrons livres ocuparão a extremidade de A mais próxima de P1 e a extremidade de C mais próxima de P2. Ok? Então tá lá. Ó. Os elétrons livres se deslocam para as extremidades dos blocos A e C, próximo dos bastões. É bom destacar próximo dos bastões, porque A e C tem essa extremidade onde eu estou passando o cursor aqui. Ó. Tá certo? Ó. Também são extremidades de A e C. Extremidades, né, são os cantos aí. Ó. Mas as mais próximas dos bastões P1 e P2, devido à atração de carga positiva para carga negativa. É lógico que o corpo B vai ficar nas suas extremidades aí lotado de prótons, né? Lotado de carga positiva. Por quê? Porque positivo com positivo tende a ficar o mais longe possível. Repele, ó. Positivo com positivo tende a ficar o mais longe possível. E positivo aqui e positivo aqui tende a ficar o mais longe possível. Então fica dessa forma, como a gente observa aí na figurinha. Ok? Bom, na letra B ele está falando assim: diga qual é o sinal da carga de cada bloco após serem separados. Então o que vai acontecer? Com esses indutores aqui, ó, P1 e P2, a gente separa o corpo A que está encostado no B e o corpo B que está encostado no C. A gente separa esses blocos, né, na presença dos indutores. E depois a gente desfaz esses indutores, tira eles daí, com os corpos já separados. Então o que vai acontecer? O A vai ficar com carga negativa, o B vai ficar com carga positiva e o C vai ficar com carga negativa. Então A negativo, B positivo e C negativo. Ok? Vamos para o próximo. Número 4. Para evitar a formação de centelhas elétricas, os caminhões-tanques que transportam gasolina para os postos de combustível, antes de descarregar o combustível, devem instalar cones e placas de sinalização. Né? Geralmente vem essas frases assim, ó, perigo, não fume, afaste-se. E ligar o cabo terra ao ponto de aterramento indicado no posto, conforme a gente vê aqui. Ó. E aqui está o ponto de aterramento, tem até uma simbologia aqui, deixa eu só voltar aqui, peraí, só um minuto. Tem até uma simbologia aqui, ó, ok? Significa que esse ponto de aterramento, isso aqui está aterrado. Ó. E você liga esse fio terra, ó, no caminhão, ok? Bom,
Em seguida, ligar a outra extremidade à placa de aterramento do caminhão, conforme a figura abaixo. Explique por que esse procedimento deve ser realizado. O que acontece, pessoal? O caminhão, quando ele está na rodovia, movimentando, ele atrita com o ar. Vamos imaginar essa carroceria aqui, ó, esse tanque aqui, ó, atritando com o ar. Se atrita com o ar, ou ele retira elétrons do ar, ou o ar retira elétrons dele, deixando ele eletrizado. Isso acontece também com o combustível que está dentro do tanque, que vai mexendo dentro dele, né? Mexendo dentro dele, atrita do lado de dentro também. Ora, se essa carroceria adquirir, vamos dizer assim, uma carga substancial, né? Uma carga, vamos dizer assim, que seja suficiente para que uma pequena centelha elétrica em contato com essa carga cause uma grande explosão, né? Ó, haverá necessidade da gente fazer isso que a gente está vendo aí, ó. Tá certo? Então olha lá, ó. Eu ligo isso daqui, ó lá. Tá vendo o fio terra? Por quê? Se esse caminhão aqui, ó lá, tiver, vamos supor, por exemplo, ele adquirir aqui, ó lá, ó, uma carga, vou escrever aqui, ó, uma carga negativa aqui na carroceria, ó, menos, 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 menos. A hora que você ligar esse fio aqui, ó, essas cargas negativas, elas vão escoar para a terra. E se fosse aqui positiva, ó, se ele adquirisse uma carga positiva, né, ó lá, se fosse positiva, só mudaria o sentido aqui, ó, lá, ó, elétrons da Terra viria para o caminhão neutralizando cada uma dessa carga positiva adquirida. O fio terra, então, ele serve para quê? Para nessa situação, desculpa, só um minuto. O fio terra, ele servirá para neutralizar essa carga adquirida pelo caminhão no processo de eletrização por atrito, no movimento dele aí, durante o trajeto dele para levar esse combustível ao posto, ok? Bom, então olha só, em virtude do atrito com o ar e da gasolina com as paredes do tanque, desculpa gente, o caminhão pode adquirir uma carga elétrica durante o percurso até o posto. Essa carga atingindo certo valor, poderia dar origem a uma centelha elétrica, o que teria consequências desastrosas. Vamos para o próximo. Número 5. Seja F o módulo da força entre duas cargas pontuais. Pessoal, carga pontual ou pontiforme significa um corpo, um objeto eletrizado, cujas dimensões não são relevantes. É como se nós tivéssemos aqui pontos eletrizados. A gente chama de carga pontual ou pontiforme, ok? Separadas por uma distância R. Pode chamar de D de distância também, sem problema. Entre os gráficos mostrados na figura deste problema, assinale aquele que melhor representa a relação entre força e distância, entre força e R. Pessoal, vou pegar dois lápis aqui, dois objetos só. E vamos pressupor que esses objetos estejam eletrizados com cargas de sinais contrários, ou seja, eles vão se atrair. Repare que é uma coisa lógica. Se eu distanciá-los cada vez mais, ó, essa atração entre os dois diminui. Vai chegar um momento que eu vou colocar os dois numa distância tal que nem força mais entre eles, né, força eletrostática entre eles, eu vou observar. Ok? Então o que eu estou fazendo? Ó, estou aumentando a distância. Ao aumentar a distância, observem que eu estou diminuindo a interação entre eles, diminuindo a força. Ou seja, aumentando a distância, diminui a força. Aumentando a distância, diminui a força. Então você pode falar que distância, representada aqui pela letra R, força, representada aqui pela letra F, são grandezas inversamente proporcionais, conforme você está vendo aqui, olha lá. Essa leitura matemática que a gente faz disso que está escrito aqui, olha lá, é que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que é isso? Se eu duplicar a distância, a força diminui 4 vezes, que é duplicar ao quadrado. Se eu triplicar a distância, a força diminui 9 vezes. Se eu quadruplicar a distância, 16. Se eu quintuplicar, 25, né? Força diminui 25. Se eu sextuplicar, a força diminui 36 e por aí vai. Quando, na matemática, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, né, que a gente tem uma relação de proporcionalidade inversa, o gráfico é uma hipérbole cúbica. Uma hipérbole cúbica. Então vamos analisar cada um.
A letra A, você tem uma reta decrescente, é uma função linear decrescente, é uma reta decrescente. Isso aqui não representa proporcionalidade inversa. Na letra B, você tem uma reta crescente passando pela origem. Isso daí é o contrário de hipérbole cúbica, né? Aí do ponto de vista da matemática. É uma proporção direta. Toda vez que você tiver uma proporção direta, seria desse jeito aqui, ó, a representação, ok? Por exemplo, se fosse força e carga, né, quanto maior a carga, maior a força. Aí seria a resposta, essa letra B seria a resposta, ó. Se fosse força aqui, carga aqui, ó. Se fosse o Qzinho aqui, ó, ok? Seria essa a resposta. Agora a letra C. A letra C nós temos exatamente olha lá, ó, hipérbole cúbica. Hipérbole é isso, essa figurinha aqui, ó. Essa figura, pessoal, na medida que você vai aumentando os valores de distância, a força diminui, né? Como assim? Olha lá, ó. Olha aqui a distância aqui, ó. Olha o valor da força, ó, onde que tá. Então eu vou aumentar a distância, a força tem que diminuir. Aqui, ó. Vou aumentar a distância aqui, ó, por exemplo, ó. O que aconteceu com a força lá, ó? Diminuiu, ó. A força diminuiu, ó. A distância aumentou, ó. Tá vendo? A hipérbole cúbica nos mostra isso. Olha aqui esse valor aqui, ó. Olha lá, ó. Nós temos o máximo valor de força aqui, ó. O menor valor de distância. Tá vendo? Olha esse daqui, ó. Nós temos o máximo valor de distância, ó. E o menor valor de força. Essa hipérbole, ela nunca vai encostar no eixo. Jamais. Né? Se ela encostasse no eixo, seria um valor ou de distância zero ou de força zero. Isso não acontece. Você não vai ter zero aqui no denominador, ó. Porque senão nós cairíamos numa indefinição de matemática. Então a hipérbole cúbica ela aproxima cada vez mais dos eixos sem nunca tocá-los. Isso aconteceria no infinito, ok? Bom, a letra D de dado aqui, ó, é uma parábola. Repare que está encostando no eixo. Se encosta no eixo, você já pode descartar, não é hipérbole. Embora a parábola também não precisa necessariamente encostar no eixo. Mas se você esticar a parábola de uma forma ou de outra, eu posso ter uma parábola assim, né? Ó. Aqui, ó. Ó. Essa aqui, por exemplo, né? Dificilmente ela encostaria no eixo, né? Enfim. Bom, parábola não é proporção inversa, ok? Não é proporção inversa. Proporção inversa é hipérbole cúbica, conforme a gente observa na letra C. E proporção direta é reta passando pela origem, conforme a gente vê na letra B. Então guarda bem, pessoal. Toda vez que eu tiver uma proporção inversa e tiver que olhar isso graficamente, não precisa ser só aqui na eletricidade, não. Qualquer matéria que eu estiver analisando duas grandezas físicas e elas estão em proporção inversa, graficamente é uma hipérbole. Se eu tiver uma proporção direta, graficamente é uma reta que passa pela origem. Tá certo? Tem que passar pela origem para ser proporção direta. Ok, pessoal? Então vamos aí para o número 6. Questão número 6. Duas cargas elétricas pontuais estão separadas por uma distância de 4 vezes 10 a menos 2 metros, ou seja, 4 centímetros. Esse 10 a menos 2 é aquele cent, né, da tabela de prefixo. E se repelem com uma força de 27 vezes 10 a menos 4 newtons. Suponha que a distância entre elas tenha sido aumentada para 12 centímetros. Ora, de 4 centímetros para 12 centímetros, se você dividir 12 por 4, dá 3. Então aumentou 3 centímetros. Tá certo? Ele vai perguntar isso pra gente. Quer ver lá? Ó. Quantas vezes tornou-se maior a distância entre as cargas? Então você tinha duas cargas que estavam a 3 centímetros. Foi para 12 centímetros. Você aumentou 1, 2, 3, 4 vezes a distância. Ó, desculpa, 3 vezes, né? Você tinha 4 centímetros, desculpa, né? Eu tinha falado 3, é 4, inicialmente. E foi para 12, né? De 4 para 12, aumentou 3 vezes. Ó, 4, 8 aumentou uma vez, ó, 4 uma vez, 8 duas vezes, 12 3 vezes. Né? Então, de 4 para 12, você distancia, aumenta 3 vezes a distância. Tá certo? E nós vimos que toda vez que a distância aumenta 3 vezes, a força diminui com o quadrado do tanto que aumentou. Né? É 3 ao quadrado, então a força diminui 9 vezes. Então olha lá, a distância se torna 3 vezes maior. De quanto que a força vai diminuir? Ele está te perguntando isso aqui na letra B. Ó. A força entre as cargas aumentou ou diminuiu? Diminuiu, você está distanciando. Quantas vezes?
9 vezes. Por quê? Porque a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aumentou a distância, diminui a força. É inverso. E é o quadrado da distância que a gente observa, ok? Olha lá, ó. Força inversamente ao quadrado da distância. Você está aumentando a distância, consequentemente diminuindo a força. Quantas vezes? Você triplicou a distância, né? Era de 4, foi para 12. Então 3 ao quadrado é 9. Então a força diminui 9 vezes, ok? Bom, na letra C, então qual é o novo valor da força de repulsão entre as cargas? Pessoal, eu vou chamar essa de novo valor de força como F', colocar uma linhazinha aqui só para diferenciar. Repare que vai ser o valor da força anterior, né, que era 27 vezes 10 a menos 4, ó, dividido por 9. Você vai diminuir a nova força, é o que você tinha antes dividido por 9, diminuído 9 vezes. Então é só substituir. Ó. Qual que era o valor que eu tinha antes? 27 vezes 10 a menos 4. Gente, esse menos 4 aqui, ó, isso aqui é um bugzinho que deu aqui, é aqui em cima, ó. 27 vezes 10 a menos 4, ok? Aí você vai dividir, olha, só o 27 por 9, ó. Você não faz nada com 10 a menos 4, ok? 27 dividido por 9 vai dar 3 vezes 10 a menos 4 newtons e pronto, acabou. Só isso, tá certo? Então a força que era de 27, ela diminuiu para 3. Bom, vamos aí para o próximo exercício. Número 7. A figura deste problema mostra duas cargas pontuais Q1 e Q2, ambas positivas, e tais que o módulo de Q1 é maior do que o módulo de Q2. Bom, deseja-se colocar uma carga Qzinho, também pontual, na reta que passa por Q1 e Q2, de tal modo que ela fique em equilíbrio. Para isso, a carga Qzinho deve ser colocada. Bom, então nós já sabemos que o módulo de Q1 é maior que o Q2. E nós vamos colocar um Qzinho aqui nessa reta pontilhada aqui, ó, de tal maneira que ela fique em equilíbrio. Ficar em equilíbrio é essa situação, ó. Repare, olha, a força F1, ó, tem que ser do mesmo tamanho da força de F2. Isso aqui é 10, aqui é 10, ok? Só que em sentidos opostos para equilibrar, tá certo? Bom, nós vamos analisar aqui cada um em separado, lembrando sempre que, né, as forças são inversamente proporcionais. Eu vou escrever isso daqui. Bom, então na letra A ele está falando o seguinte: se eu colocar essas cargas à esquerda de Q1, vamos colocar, eu já sei que a carga Q1, ó, é maior que Q2, né? E eu já sei que a força é proporcional ao produto das cargas, ou seja, se eu aumentar uma das cargas, a força aumenta. Então, né, a força que Q1, quando eu coloco aqui, olha lá, Q1 vai exercer uma força maior no Qzinho do que Q2. Vamos colocar aqui, olha lá, força inversamente proporcional ao quadrado da distância, a gente vai analisar isso. Vou colocar aqui o Qzinho, ó, à esquerda de Q1, conforme ele está falando aqui. Ó. Aqui faltou eu colocar aqui, pessoal, vou até pegar uma tinta de caneta aqui, para destacar aqui, olha lá, o positivo aqui, ó. Tá certo? Olha lá, ó. Então repare, ó, que positivo com positivo repele, né? Posso fazer isso aqui, quer ver lá? Positivo com positivo repele. Aqui está o F1, ó. E agora vamos analisar, ó, o Qzinho, ó, com o Q2, ó. Positivo com positivo também repele. Vou colocar uma forcinha pequena para cá, ó. F2. Por que pequenininho aqui, ó? Porque essa carga, além de estar mais distante do Qzinho do que o Q1, isso faz com que a força se torne menor, ela também é menor. Olha lá, ó. Q2 é menor que Q1, ó. Ok? Então essa força aqui é extremamente pequenininha. Então está erradíssima. Essas forças não são do mesmo tamanho e mais. Lembra que elas teriam que ter sentidos opostos para poder equilibrar? Então cargas que nós colocarmos em qualquer lugar à esquerda de Q1 ou à direita de Q2, não vai ter como equilibrar, porque a direita de Q2 vai dar para lá também, ó. Ó, elas andariam em sentidos opostos, ok? Então a esquerda de Q1 e a direita de Q2 está erradíssimo. Então a letra A, olha lá,
Não é. Só para mostrar para vocês ali, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? F2 é uma força pequenininha, devido à interação de Q2 e Qzinho. F1 é uma força maior, ó, devido à interação de Q1 e Qzinho, ok? Então, F1 é maior que F2 aqui pelos dois motivos, porque Q1 é maior que Q2. Olha lá, e força é diretamente proporcional às cargas. Quanto maior a carga, maior a força. E também, distância lá, ó. Quanto maior a distância, menor a força. A distância de Q2 a Qzinho é muito maior que de Q1 a Qzinho. Então, pelas duas razões, a gente observa que F1 é maior que F2. E outro erro, né? Aqui que impediria o equilíbrio. As forças estão no mesmo sentido, elas teriam que estar em sentidos opostos para equilibrar. Vamos aqui agora colocar no outro lugar, no ponto médio de Q1 e Q2. Aqui, ó. Bom, aqui, ó. Olha lá, deixa eu fazer de novo aqui, com bastante calma. Depois mostro de novo para vocês aqui de outra maneira. Olha aqui, ó. Qzinho positivo. Olha lá, ó. Então, vamos analisar, ó. Q1 e Qzinho. Opa, peraí, só um minuto. Q1 e Qzinho. Vai ter uma força de repulsão que eu vou chamar de F1. Para cá também, tá, ó. F1, mas só aqui no Qzinho que eu vou olhar. Agora, Q2 e Qzinho também vai ter uma força de repulsão, olha lá. Pequenininha. Vou colocar aqui F2, ó. Positivo com positivo, repele, ó. Que dá o F2, ó. Só que essas cargas aqui, ó. Aqui não precisa analisar não, tá? Só no Qzinho. Agora, repare que o F1 vai ser maior que o F2, se você colocar no meio. Por quê? Porque as cargas são iguais, ó. Desculpa. As cargas são diferentes. Q1 é maior que Q2. Se Q1 é maior que Q2, a força que Q1 exerce em Qzinho é maior que a força que Q2 exerce em Qzinho. Porque a carga de Q1 é maior que Q2, ó. Quanto maior a carga, maior a força. Q1 sendo maior, então a força entre Q1 e Qzinho vai ser maior do que a força entre Q2 e Qzinho, ok? A gente nem analisa pelas distâncias, porque as distâncias são iguais, nesse caso aqui, ok? Bom, então fica assim, quer ver lá? Aqui, ó. Aqui está F1, ó, força entre Q1 e Qzinho, de repulsão, né? Eu esqueci de colocar aqui o sinal da carga, eu devia ter colocado, ó, positivo. E Q2, olha lá, positivo com positivo repele, ó. Por que essa aqui é menor que essa? Por causa disso aqui, olha lá, ó. Q1 é maior que Q2. A gente não analisa essa situação aqui agora, ó, por quê? Porque as distâncias são iguais, né? Porque está no meio certinho, ok? Mas não equilibra, ó. Essa cargazinha ela vai ser acelerada para o lado direito, ó. Tem uma resultante de forças aqui, né? Ó. Elas são diferentes. Bom, letra C. Entre Q1 e Q2, mais próxima de Q1. Bom, então aqui, ó. Entre Q1 e Q2, mais próxima de Q1. Essa daqui eu diria também que está erradíssima. Pelo tamanho das forças, quer ver lá? Ó. Aqui também, aqui tranquilo, ó. Vai dar uma para cá, ó. E uma para cá, ó. O problema aqui é o tamanho das forças. Ó. Vou chamar essa aqui de F1, ó. E essa aqui de F2, ó. Repare que F1 é Q1 Qzinho. F2 é Q2 Qzinho. Elas são diferentes, ó. Por quê? Porque Q1 é maior que Q2. Por essa razão, F1 é maior que F2. E também, ó, quanto menor a distância, olha a distância de Q1 a Qzinho. Olha a distância de Q2 a Qzinho. A distância de Q2 a Qzinho é grande, então a força é pequena. Então, por essa razão, F2 é pequeno. E também pelo fato de Q1 ser maior que Q2. Faz com que a força F1 seja maior que a força F2. Então, por essas duas razões, ok? Então, essa também não é, tá certo? Olha lá, F1 é a relação entre Q1 e Qzinho, F2 é a relação entre Q2 e Qzinho. F2 é menor que F1, por quê? Porque Q1 é maior que Q2. E também a distância, ó. A distância de Qzinho está mais próxima de Q1, então F1 é maior por essa razão. Por esses dois motivos, ó, por esse e por esse. Ok? Bom, vamos então agora colocar no outro lugar. Olha lá, se eu colocar ela entre Q1 e Q2 mais próxima de Q2. Observe que aqui, olha lá, ó, eu posso encontrar um lugar que elas sejam iguais. Por quê?
Porque aqui é o seguinte, ó, Q1 é maior que Q2. Q1 é maior que Q2. Isso faz com que F1 seja maior que F2. Porém, então olha aqui, ó, aqui, ó, faz o F1 ganhar. Né? Quanto maior a carga, maior a força. Sei? Porém, agora repare que o Qzinho está mais próximo de Q2. Isso faz o F2 ganhar do F1. Então, quando eu coloco ela mais próxima de Q2 e mais longe de Q1, por essa razão aqui, lá, ó, o F2 ganha. Então, olha, pelo valor das cargas, o F1 ganha. Pelo valor das distâncias, o F2 ganha. Então, se eu colocar num determinado ponto, né, que o valor da carga equilibra o fato aí da distância, né, ser mais próximo, eu consigo fazer esse equilíbrio. Então, eu vou obter esse equilíbrio num ponto que esteja entre Q1 e Q2, mais próximo de Q2, ok? Então, sendo essa a alternativa que a gente está buscando. Tem mais uma aqui para a gente analisar, que é essa daqui, a direita de Q2. Ó. Se eu botar a direita de Q2, a gente já sabe que as duas forças vão ser de repulsão. Olha aqui, ó. Aqui é positivo, ó. Positivo com positivo, repele, é a força F2. Agora olha aqui, ó. Positivo com positivo, repele, é a força F1. Tá certo? E aqui essa força, eu diria que podem ser até iguais num determinado ponto que você coloca aí, ó. Porque o valor de Q1 supera Q2, ó. Ganha aqui e perde aqui, ó. Então dá para você equilibrar, colocá-las no mesmo tamanho. Mas pelo fato delas estarem, né, apontadas para o mesmo lugar, ter o mesmo sentido, jamais elas vão equilibrar, né? Você só equilibra se tiver sentidos opostos. Então, a direita de Q2 e a direita de Q1, jamais você vai obter esse equilíbrio. Okay? Esse equilíbrio se dá entre Q1 e Q2. Observa bem, pessoal, que se esse exercício aqui eu trocasse esse maior aqui, ó, por igual, aí aonde que ia dar esse equilíbrio? No ponto médio. Tá vendo lá? Você pode observar que mudaria a alternativa. Se eu colocasse esse Q1 aqui menor que Q2, esse equilíbrio estaria mais próximo de Q1 à direita de Q1. Tá vendo? Entre Q1 e Q2, a direita de Q1 mais próximo de Q1. Tá vendo? Então, se eu for trocando os sinais aqui, ó, as desigualdades, maior e menor, a igualdade, né? Eu vou diferenciando as respostas aí, ok? Bom, então vamos agora para o número 8. Número 8 está assim. Eletricidade estática gerada por atrito é fenômeno comum no cotidiano. Pode ser observado ao pentearmos o cabelo em um dia seco, ao retirarmos um casaco de lã ou até mesmo ao caminharmos sobre um tapete. Ela ocorre porque o atrito entre os materiais gera desequilíbrio entre o número de prótons e elétrons de cada material, tornando-os carregados positivamente ou negativamente. Uma maneira de identificar qual tipo de carga um material adquire quando atritado com outro é consultando uma lista elaborada experimentalmente chamada série triboelétrica, como a mostrada abaixo. A gente vai vê-la aqui. A lista está ordenada de tal forma que qualquer material adquire carga positiva quando atritado com os materiais que o seguem. Veja a tabela a seguir. Bom, aqui está a série triboelétrica. Algumas informações, pessoal. Quando eu atritar, por exemplo, olha aqui, ó, o vidro, por exemplo, com o papel. Olha lá, ó. O vidro, na lista, ele está acima do papel. Então, o vidro vai ficar positivo, o papel negativo. O vidro perde elétrons, o papel ganha elétrons. Ok? Agora, olha só. Se eu atritar o vidro, por exemplo, com o teflon, o vidro fica positivo, o teflon fica negativo. Porque o vidro está acima, o teflon está abaixo. Agora, qual que eletriza mais? O vidro com o papel ou o vidro com o teflon? O vidro com o teflon. Quanto mais distante aqui na tabela você tiver os materiais diferentes, mais eletriza. Mais um arranca elétrons do outro. Ok? Então, por exemplo, ó, se eletriza com mais facilidade, ó, chumbo com isopor do que chumbo com pé de gato. Ok? Mais distante na tabela, mais eletriza. Outra coisa, materiais diferentes, materiais iguais, desculpa, você não consegue eletrizar. Por exemplo, ó, esses dois lápis aqui são iguais, ó, se eu esfregar um no outro, não eletriza. Um arranca elétrons do outro arranca, mas na mesma quantidade.
Mesma coisa, eu te dar 10 reais, você me dá 10 reais. A gente fica neutro, ok? Não eletriza, tá bom? Agora aqui, outra coisa. Se eu pegar, por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui o vidro e eletrizar ele com a seda vai ficar negativa. Se eu eletrizar ou pegar o vidro e eletrizar com isopor, o isopor também vai ficar negativo. Se eu aproximar seda e isopor um do outro, vai repelir, ok? Se eu pegar aqui agora o vidro e eletrizar com o couro fica positivo, o vidro negativo. O couro com a seda atrai, o couro com o isopor atrai. Né? Nesse caso aqui, depois de eletrizado com o couro, o vidro com a seda repele. Né? O vidro com o isopor repele. Se eu eletrizar o vidro com o couro anteriormente. Ok? Vamos analisar então as situações nesse exercício aqui. Bom, ele está falando aqui, ó. Acho que nesse exercício aqui, deixa eu só voltar aqui, o que ele está pedindo aqui. Com base na lista triboelétrica, assinale a soma das proposições corretas. Então nós temos aqui 6 proposições, nós vamos analisar as que estão corretas e a gente vai somá-las. Esses números que vem aqui na frente aqui, ó. Bom, então ele está te falando aqui, ó, a pele de coelho atritada com teflon ficará carregada positivamente, pois receberá prótons do teflon. Pessoal, esse receberá prótons está erradíssimo. Um objeto, qualquer objeto, não recebe prótons, tá certo? E nem cede prótons. Um objeto só recebe cede elétrons, ok? Lembra, prótons não sai de um objeto e passa para o outro, somente elétrons. Então essa está errada. Número 2. Uma vez eletrizados por atrito, vidro e seda, quando aproximarmos, irão se atrair. Né? Então, você vai atritar vidro e seda. Vidro e seda. Aqui está o vidro, ó. Olha lá, ó. Vidro. A seda está aqui, ó. O vidro vai ficar positivo, porque está acima da tabela. A seda negativo. Positivo com negativo atrai. Então, essa questão número 2 está certo. Número 3. Em processo de eletrização por atrito entre vidro e papel. Então, vamos lá. Deixa eu só limpar aqui, pessoal. E aí a gente analisa aqui de novo, ó. Entre vidro e papel. O vidro tá aqui, ó. O papel tá aqui, ó. O vidro vai ficar positivo, o papel negativo. Bom, se o vidro, por exemplo, tirar do papel 5 elétrons, ele vai ficar eletrizado com carga menos 5. E o papel com mais 5. Ou se o papel retirar elétrons do vidro, né, o vidro fica positivo 5, papel negativo 5, ok? Bom, então está falando que como aqui vai ficar positivo, ó, então ele vai ficar com mais 5, esse menos 5. Supondo aí que houve, né, uma transferência de 5 elétrons do vidro para o papel, ok? Aí ele está te falando, o vidro adquire uma carga de 5 unidades de carga, então o papel adquire uma carga de menos 5 unidades de carga. É importante a gente saber isso, que numa eletrização por atrito, os corpos se eletrizam com cargas de sinais opostos e na mesma quantidade, ok? Quantidade de elétrons que um corpo ganha, ele ganhou do outro. É a mesma quantidade de elétrons que o outro perde. O que perde fica positivo, o que ganha fica negativo. Na mesma quantidade, ok? Então essa número 4 também está certa. Questão número 5. Então, ó, só para voltar aqui, para a gente ir marcando, ó lá, ó. Então nós já temos 2 mais 4, 6, né, na nossa soma. A gente já tem 6. Vamos ver mais aqui, ó. Atritar couro e teflon. Aqui está couro, ó. E o teflon aqui embaixo, ó. É claro, o couro vai ficar positivo, teflon negativo, enfim. Irá produzir mais eletrostática, eletricidade estática, do que atritar couro e pele de coelho. Cadê a pele de coelho? Tá aqui a pele de coelho, ó. Tá vendo? Ó? Também o couro fica positivo e a pele de coelho negativo. Mas lembra que eu falei para vocês que quanto mais distante está na tabela triboelétrica, mais eletriza, né? Então o couro com o teflon acontece mais eletrostática do que entre couro e pé de coelho, ok? Bom, então essa também está certa.
Nós tínhamos 6, 6 mais 8, 14. Vamos guardando a conta aí. 2 bastões de vidro aproximados, depois de atritados com pele de gato, irão se atrair, né? Então vamos analisar os 2 bastões de vidro. Aqui está o vidro, ó. Atritados com pele de gato. Então qualquer bastão de vidro que você atritar com pele de gato, o vidro fica positivo, pele de gato negativo. Então você atritou um, né? Aqui está o vidro. Você atritou o bastão, aqui está a pele de gato. Você atritou a pele de gato com o vidro, ela ficou negativa. Você atritou a outra pele de gato com o vidro, ela também ficou negativa. Negativo com negativo, repele, né? Não atrai. Aqui ele está falando que irá se atrair, né? Vai repelir, porque os dois vão ficar negativos. Então essa está errada. 32. Essa valendo 32 pontos aqui, ó. Um bastão de madeira atritado com outro bastão de madeira. Olha aqui, ó. Os 2 lápis de madeira, ó. Ficará eletrizado. Não fica não, tá? Perde elétrons um para o outro? Perde. Só que um dá 10 reais um para o outro. Porque são constituídos do mesmo material, né? Materiais iguais não eletrizam por atrito, ok? Não adquirem carga elétrica. Bom, então essa está errada. Então nós tínhamos 2, 4 e 8. 2 mais 4, 6, mais 8, 14. Aí está, ó. 2, 4 e 8, isso vai dar 14. É a soma. Ok, pessoal? Bom, então vamos aí para a última questão. Questão número 9. Que é eletrização por contato. Tá assim, ó. 3 esferas metálicas idênticas A, B e C, né? Se encontram isoladas e bem afastadas umas das outras. A esfera A possui carga Q. Tá aqui, ó. E as outras estão neutras. Tá aqui a B e aqui a C, ó. Olha lá, ó. A tem uma carga mais Q, B está neutro, então a carga é 0, C está neutro, então a carga é 0. Por isso que eu não botei sinalzinho nenhum aqui, ó. Bom, agora eu vou fazer os contatos, ó. Faça a esfera A tocar primeiro a esfera B. E depois pega a esfera A e toca ela com a esfera C. E depois você vai pegar a esfera B e tocar na esfera C. Logo após todos esses contatos, né, quais vão ser as cargas que cada um vai adquirir, né? Olha lá, no final desse procedimento, as cargas das esferas A, B e C serão respectivamente... Bom, então vamos primeiro, olha lá, fazer o contato, igual está escrito aqui, né, ó, entre a esfera A e a esfera B. Tá certo? Faz a esfera A tocar com a esfera B. Contato entre a esfera A e a esfera B. Deixa eu colocar aqui um fio de contato. Quando você fizer isso, lembra que carga positiva não vai de um para o outro, não. Aqui tá cheio de positivo e negativo, ó. Elétron sai daqui, ó, e caminha para lá, ó. Tá vendo? Neutralizando as cargas positivas que aqui estão, ok? Então, logo após esse contato, o B vai ficar positivo. E o A também vai ficar positivo. E qual é a carga que os dois vão adquirir? Esse cálculo aqui, ó. Olha lá, pessoal. Essa linhazinha que você está vendo aqui em cima, ó, significa nova. Nova carga de A é igual a nova carga de B. Seria interessante eu colocar assim, quer ver? Olha lá, ó. Carga de A, carga de B, carga de A, carga de B. Tá certo? Bom, olha lá, ó. A nova carga de A é igual à nova carga de B. Vai ser igual. É você somar o que elas tinham antes e dividir por 2. Qual que era a carga que o A tinha antes? Olha lá, ó. Mais que. Tá aqui, ó. Qual que é a carga que o B tinha antes? 0. Tá aqui, ó. E divide por 2. Por que divide por 2? Porque você está colocando só 2 corpos em contatos. Se você colocasse 3 em contatos ao mesmo tempo, aí nós dividiríamos por 3. Então vai ficar Q mais 0 sobre 2 dá Q sobre 2. Então a nova carga de A agora não é mais Q. Né? Ele não tem um chocolate inteiro mais, ele partiu. Ele tem só um pedaço de um chocolate. O B não está sem chocolate agora, ele tem um pedaço. Tá certo? Então todos os dois ficou com Q sobre 2. Ok? Agora quando eu colocar o A em contato com o C, a carga em questão agora não vai ser o Q não, vai ser o Q sobre 2. Ó. Ele não tem mais Q para dividir, ele tem o Q sobre 2. Ó. Ok? Bom, olha lá. Ó. Então contato entre a esfera A e C, ó. Olha lá. Ó.
Vou colocar aqui, ó lá, a carga de A é Q sobre 2. O C está zerado, ó, ele está neutro. Vou colocar o contato. Vai sair elétrons de C e vai para o A. O C vai adquirir carga positiva. Vamos ver que carga é essa. Então, olha lá. A nova carga de A, não vou escrever aquele Q aqui não, tá? A nova carga de A, repare que é o segundo contato de A, ó. Por isso que eu coloquei 2, ó. Tá vendo, ó? A nova carga de A, né? Já é a segunda vez que ele entra em contato. Vai ser igual à nova carga de C, a primeira vez de C, ó. Né, ó? Que vai ser igual à carga anterior de A. É o A', é aquele Q sobre 2. Mais a carga anterior de C, que é 0. Dividido por 2, porque são dois corpos em contatos. Então, olha, quem que era a carga que o A tinha anteriormente? Q sobre 2. Né? Mais a carga que o C tinha anteriormente é 0. Olha lá, ó, sobre 2. Então vai ficar Q sobre 2 mais 0 sobre 2. Pessoal, isso aqui é divisão de fração. Olha lá. Q sobre 2 dividido por 2. Coloca um 1 aqui. Olha lá. Como é que a gente faz isso? Ó? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Agora multiplica os numeradores. Ó. Q vezes 1, Q, 2 vezes 2, 4. Precisa fazer isso aqui tudo? Não. Toda vez que você tiver aqui, olha lá, ó, é só multiplicar os dois. Ó. 2 vezes 2, 4. Ó. Q sobre 4. Tá vendo? Não precisa ficar fazendo isso aqui não. Ó. Nós vamos encontrar cálculos aí desse jeito daqui a pouco. Eu já vou fazer direto, tá? Só multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Ok? Mas a explicação está aqui embaixo. Ó. Divisão de fração. Ok? Bom, agora o seguinte, ó. Eu já tenho o A já foi 2 vezes. O B e o C foi só uma vez. Agora eu vou colocar o B e o C em contato. Vamos lá. Só um minutinho, pronto. Dando uma bugzinha aqui. Contato entre a esfera B e a esfera C. Só um minutinho, gente. Então vamos aqui. Contato entre a esfera B e a esfera C. Aqui está. Aqui lembrando que a esfera C já está eletrizada, tá? Ela já está com carga positiva, que é Q sobre 4. Então como que vai ficar? A nova, e aqui é B, tá? Eu coloquei errado aqui a figurinha. Aqui é B, ok? Bom, a nova carga de B será igual à nova carga de C, que vai ser igual à carga que o B tinha antes, mais a carga que o C tinha antes, dividido por 2. Qual que era a carga que o B tinha antes? Q sobre 2. Foi a primeira vez que você colocou ele em contato com o A, né? Ele adquiriu uma carga Q sobre 2. Quando você colocou o C em contato com o A, ele adquiriu uma carga Q sobre 4. E agora você está colocando o B com o C, né? Então eles vão adquirir uma nova carga, que vai ser Q sobre 2 mais Q sobre 4. Você tem duas cargas, né? Dois corpos dividido por 2. Então primeiro a gente vai resolver isso daqui, olha lá. Ó. Aqui, ó. Como que resolve isso? Mínimo múltiplo comum. Deixa eu fazer aqui no rascunho, olha lá, ó. Aqui, ó. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 2 e 4? É 4. 4 dividido por 2 dá 2 vezes Q, 2Q. Mais 4 dividido por 4 dá 1 vezes Q, dá Q. 2Q mais Q dá o quê? 3Q sobre 4. Por isso que deu 3Q sobre 4 aqui, ó. O 2 eu só copio. Agora lembra, ó, divisão de fração, só multiplicar esses dois aqui, ó. 4 vezes 2, ó. Então vai ficar 3Q sobre 8, ok? Aqui é divisão de fração, tá? Você conserva a primeira, ó, e multiplica pelo inverso da segunda, ó. Dá 3Q sobre 8, ok? Então essa é a resposta aí que as novas, né, as últimas cargas de B que B e C adquirem. Então qual que foi as cargas que cada um adquiriu? Né, ó? O A ficou com uma carga no final de Q sobre 4, o B ficou com uma carga no final de 3Q sobre 8, o C de 3Q sobre 8. Então o A, após os dois contatos com a B e C, ficou com Q sobre 4. O B, após o contato entre A e C, ficou com 3Q sobre 8. E o C, após o contato entre A e B, ficou com 3Q sobre 8. Ok? Bom, pessoal, eu termino aqui, tá? Esse vídeo.
aqui. Espero ter ajudado vocês mais uma vez, né, com esse vídeo. E estudem aí, né, refaçam de novo esses exercícios aí, tá certo? E até uma próxima vez, se Deus quiser. Abraço a todos.